Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui o podcast da Mescla com uma temática que envolve uma área que eu gosto bastante, que é o empreendedorismo. E o tema desse podcast, né, desse quadro do podcast, Se Eu Começasse Hoje. E a gente sabe que empreender não é uma tarefa fácil, é o que a gente vai conversar aqui. Empreender exige muitos desafios, exige muita dinâmica, exige saúde mental também envolvida. E para a gente conversar sobre essa temática, para a gente conversar também sobre um mercado importante aqui do estado, que é o mercado de turismo, a gente trouxe o Glênio Cedrin. Ele é uma pessoa que já é referência aí no mundo do empreendedorismo, principalmente no ramo da hotelaria, do turismo. E o Glênio já vem aí com expertise tanto no mundo empresarial, mas também no mundo institucional, né? Como já foi diretor de instituições aqui, ele vai poder falar um pouquinho sobre isso. E vou falar aqui rapidamente quem é o Glênio, e Renata também vai poder complementar. O Glênio, ele é engenheiro de produção mecânica, né, Glênio? Formado pela USP São Carlos. Ele acumulou mais de 25 anos como diretor comercial dos resorts Salinas, ajudando a consolidar a marca no cenário nacional. Salinas é uma referência de fato. E, além disso, há mais de 3 décadas está à frente do Tropicana Turismo, referência no receptivo do Nordeste, né? Isso. E atualmente o Glênio é sócio-diretor do Algis Group, que opera diversos empreendimentos, né? Entre eles, incluindo o Tropicalis Palms, o Slim, Verano e o Size Beach Living Hotel, que vai abrir em 2025. E recentemente também inaugurou o Vivari Beach Club em Pioca e deu início às obras de mais de 2 novos hotéis na cidade. Então já é bastante chão. E a gente vai descobrir, né, quais foram esses aprendizados durante essa trajetória aí, que a gente já viu que foi bem robusta. Então, Glênio, primeiramente, obrigado, né, por estar aqui conosco. E a pergunta é essa: como foi esse início aí dessa jornada como empresário? Você teve essa vivência aí como colaborador, que a gente gostaria de iniciar do começo mesmo. Inclusive, saber como foi essa transição aí da engenharia para o turismo. Essa é uma história de muitos anos aí. Bem, agradeço a Mescla, né, muito honrado por estar participando desse primeiro podcast aí da Mescla. O nosso sonho, né, o meu sonho, começou quando eu comecei a viajar, né, com 15, 16 anos, no início da minha juventude, né, para outros estados. Eu fui fazer vestibular no interior de São Paulo, e aí fiquei morando em São Carlos, né, fazendo a Escola de Engenharia de São Carlos, e eu via o brilho nos olhos dos meus amigos em querer passar as férias em Maceió. Naquela época, Maceió ainda era bastante, né, estávamos iniciando com turismo, mas esses meus amigos ficavam na minha casa, e aqui eu fazia o maior prazer de circular com eles. A família já nasceu eu já nasci numa família empreendedora. Uhum. Nós temos mais de 90 anos de empreendimento na região. Meu avô começou no início do século passado, transportando cargas para a região de Porto de Pedras, para a região de Maragogi. Então, nós temos uma tradição de muitos anos naquela região. Meus tios, né, que é um grande mentor, Márcio, um empreendedor que partiu para o setor do sucro-alcooleiro, por isso a minha formação na área de engenharia era para trabalhar no setor sucro-alcooleiro, só que aquilo me incomodava bastante. Era um processo de transição que eu já percebia do setor sucro-alcooleiro para o setor de serviços e o setor de turismo, com os potenciais que Alagoas tinha, né, do norte ao sul, seguindo aí pelo Rio São Francisco também, e toda a riqueza cultural que Alagoas tem. Então, isso saltava aos meus olhos e era uma coisa assim que vinha no meu coração, aquela paixão de tentar mostrar um pouquinho de Alagoas, não só a cana-de-açúcar, não só aquele processo daquele estado que passou por durante 4, 5 séculos aí, vivendo nessa dependência. E, por sorte, né, ou por competência, a família também tinha essa mesma visão e estava implantando o Resort Salinas naquela mesma época que eu estava acabando de me formar. Então, em 88 eu era engenheiro, 88, 89 eu era engenheiro, e em 89 eu passei, foi um momento assim, eu disse, não, é esse caminho que eu vou seguir.
E aí nós estávamos na fase final de abertura do Salinas de Maragogi. Naquela época era um hotel pequeno, ainda era um resort pequeno, mas já com bastante expectativa para crescimento futuro. É uma área linda, né? Um projeto de Marcos Vieira, era professor sim, da UFAL, sim. foi feito pela Universidade Federal. O projeto nasceu na Universidade Federal, com os alunos, com a banca e com todo o trabalho de Marcos naquela época. E eu estava nesse setor sucroalcooleiro, mas disse, não, vou mergulhar nesse segmento. E aí, através desse meu tio, que é da segunda geração, né, que é um grande empreendedor, Glenn, vamos aqui nesse caminho. E me colocou nessa jornada e ele via o meu brilho nos olhos para trabalhar por Alagoas, trabalhar por Maragogi, trabalhar pelo turismo de Alagoas. E nesse caminho eu segui. Né? Não foi fácil. Abrimos o hotel em dezembro de 89. Em março de 1990, Fernando Collor assumiu o governo, fez o plano Collor com a Zélia, fazendo aquela medida de tirar 50 mil, limitando a poupança de todo mundo. Então, você imagina, foi um trauma enorme, praticamente uma primeira pandemia. Sim, sim. Você vai falar mais para frente, a gente vai entrar nesse tópico, mas foi a primeira pandemia que a gente teve, foi aquele plano Collor, né? E aquele confisco todo, e aí a gente olhava para um lado, olhava para o outro, com o empreendimento já pronto. Ainda era pequeno, não era uma coisa como é hoje o Resort Salinas, mas começou com essa dificuldade. E a gente aí com a pastinha na mão, começamos a trabalhar mercados alternativos, porque o mercado doméstico era muito difícil naquela época. Acho que éramos o segundo, terceiro resort no Nordeste brasileiro. Tinha o Klaus Peter, que tinha feito na Bahia, que é um produto de um alemão, que era o Praia do Forte, que era um ícone na época, mas voltado para um nicho bem delimitado e com uma visão bem europeia. E estava tinha os Clube Med de Taparica, e o Clube Med também tinha uma visão também internacional, mas era um mercado bem nichado. E nós chegamos com um produto nacional para fazermos frente a essa linha. Em seguida, depois teve o Transamérica com Mandatuba, né? Nós tínhamos esse relacionamento, mas era um produto também de um banqueiro de São Paulo, que toda a estrutura de uma ilha, que foi fazendo aquele trabalho, mas bem nichado para uma classe AA nacional. O turismo nacional era muito limitado naquela altura. Se demos problema de malha viária, imagina essa época. Na época, a malha viária e a aérea nem existia praticamente. A gente dependia muito de Recife. Sim. A gente sempre dependeu muito de Recife, Maragogi. Né? No aeroporto de Recife era um aeroporto mais robusto. Já tinha uma operação internacional com TAP, já tinha operações internacionais com alguns voos que vinham via VASP na época, Transbrasil. Então, era uma época que a gente tinha Varig ainda também, muito forte Varig para o mercado europeu, Itália e tal. Então, a gente conseguiu trabalhar nesse caminho de desenvolver a região norte. Eu fazia muita parceria com Porto de Galinhas naquela época. Temos um grupo de empreendedores de Porto de Galinhas que começou naquela época. Os primeiros hotéis não eram nem resorts, eram pequenas pousadas e hotéis. Eu me juntei com eles. Fiz a primeira associação de hotéis também da região norte de Maragogi, que era a Marja, na época chamava-se a Marja. Hoje é o Convention Bureau, né? Mas era a Associação dos Hotéis de Maragogi e Japaratinga. Que tinha, depois, logo em seguida, teve o Bitingui, Paulo Cujamas, que hoje está na Secretaria de Turismo e de Desenvolvimento Econômico também. Era o empreendedor da época lá, foi, né, um empreendedor do Bitingui lá. Então, essa trajetória foi uma trajetória de muitos desafios. Né? A infraestrutura praticamente não existia. Mas, por um outro lado, tínhamos uma região selvagem, linda, protegida, que era uma pérola, uma joia, um diamante a ser trabalhado, que vem sendo trabalhado. Então, houve fatores assim realmente muito preocupantes. Nós não tínhamos essa infra de básica para desenvolver o turismo, e assim aprendi a fazer com que todos esses desafios fossem sendo vencidos um a um, com muito trabalho e muita planejamento também. A gente partiu para os mercados internacionais, tivemos o primeiro boom do mercado argentino, que agora retorna fortemente. Aí veio o primeiro boom do mercado argentino. Salinas navegou dentro de uma vibe, porque tinha um Jatiuca aqui, que era um empreendimento na cidade muito forte, os argentinos adoravam esses hotéis do Caribe, e Maceió entrou como Jatiuca muito forte, e o Salinas pegou essa brecha que o Jatiuca deu. Na época, nós tínhamos aqui a saída do seu Ives, que foi o primeiro diretor operacional do Jatiuca, e a chegada do Gilberto Cordeiro, que era o executivo
do Grupo Ludring, né? E aí, com ele, eu fui trabalhar mundo afora. Aí Argentina, Chile, Uruguai, juntamente... Vendeu o mercado Alagoas. Vendeu o mercado Alagoas. De imediato, nós associamos o Salinas a Best Hotels of Brazil, que era BHB. Era um pool de 20 hotéis, os melhores hotéis que tinham no Brasil, para vender Brasil mundo afora. A gente dependia muito pouco, o mercado doméstico era pequeno, não existia essa concepção de turismo para o mercado doméstico. Então, Isso era foi mais no um início. turista internacional. Naquela época, sim, a gente voltado para mercados argentinos, chilenos, uruguaios, portugueses. Tivemos um boom do mercado português, italianos, muito forte. Né? Os italianos e o Centro-Europa, né, também vinha muito para Recife, né, nas operações de charters de Recife. E o mercado latino, europeu, né, Portugal, Espanha, França, Itália, eles também vinham através desses voos. A Varig era uma embaixada muito forte nesse trabalho e fazia essas operações através do aeroporto de Recife. E aí a gente foi crescendo. Né? Nós fizemos esse trabalho com o BHB, fui diretor. O pessoal me via com 26, 27 anos de idade, ali, aquele jovem, mas já com uma certa formação, um pouco disruptiva também para o turismo. E aí levou, Glenn, você passa a ser o diretor de marketing da BHB, assumir a Best Hotels of Brasil naquela época também, que não está aí nesse currículo, e vinha também com essas visões para a BIH. Logo em seguida, fiz a minha primeira gestão aqui com 27 anos de idade, 27, 28 anos de idade, assumi aqui a BIH na minha primeira gestão. Já como presidente? Como presidente. Era o Valdir, e em seguida o Valdir disse, não, Glenn, segue aqui é o caminho, eu segui o caminho, fiz a primeira... eu estava muito incomodado, a gente tinha muitas demandas que eram demandas assim que você não acredita, coisas básicas, mínimas, para que você pudesse desenvolver o turismo na região. Ou seja, a gente ia de Maceió para Maragogi, as estradas eram terríveis, você tinha que fazer um percurso que normalmente levaria 1h30, você levaria aí algo em torno de 2h30, 3 horas, passando por situações constrangedoras, né, de crateras, buracos, era uma coisa assim... hoje é uma maravilha. Hoje eu vejo os meninos aí estão na maravilha. Então, esse percurso dessa melhoria da infraestrutura foi todo um trabalho. Fernando Sérgio, prefeito de Maragogi, levou a universidade para lá. Tal. Tivemos vários avanços naquela região. E aí conseguimos fazer esse trabalho. E você ainda nesse período como colaborador do Grupo Salinas? Como colaborador, esses 25 anos, focado exclusivamente lá, foi praticamente de 89 até 2008, 2009, praticamente. Ou seja, de algum modo, mesmo colaborador, a veia empreendedora já corria aí, né? Porque... quando a gente fala de empreendedorismo, é muito atitude, né? A forma, não necessariamente ter o CNPJ vinculado a você como sócio, né? Então, já existia isso. E como foi esse processo de... já 25 anos de mercado, já estou muito bem consolidado dentro desse segmento. Como foi? Primeiro, o que é que você já enxergava enquanto colaborador, essa vontade de empreender ou não? Ou foi algo que despertou... mais à frente, e como foi esse processo de transição mesmo? Não, a vontade de empreender já desde o início. Desde o início, eu sempre tive, paralelo ao Salinas, eu já montei a minha empresa também lá, que era uma empresa familiar, dos meus tios, da família e tal, o grupo. Mas aí eu parti para fazer a empresa de receptivo da região. Eu desenvolvi a empresa de receptivo. Ela, na época, não era só receptiva para a região, ela fazia os traslados, a gente dava esse apoio para chegar até lá, como chegar até Maragogi. Sim. Então, Glenn montou a empresa, que está até hoje lá, mas já com outras missões, mas também fazia vendas aqui no mercado local para levarmos para um pouquinho dos finais de semana para movimentar também. Então, a Tropicana vendeu durante muitos anos aqui o mercado de lazer, principalmente da região. Começamos ali para vender a região norte de Alagoas, né, e sul de Pernambuco, depois Porto de Galinhas, pelas amizades que eu tinha, levar também os alagoanos para fortalecer aquele eixo ali daquela região, dando a sustentabilidade com o mercado regional, que era um desafio também. Mas tinha os finais de semana, e aí a gente montou spa, foi uma parceria com o Spa Engenho do Corpo, foi muitos anos de região, que era junto com a Tropicana, lá no Farol. Então, isso a gente veio trabalhando. E a parte de partir para uma carreira solo, né, que na verdade, na carreira solo, tem um sócio que é meu cunhado, que também trabalhava em outro setor e que eu trouxe para o segmento. Foi um momento também de
de transição da família. Ou seja, a família tinha um momento de sair da segunda para a terceira geração, e nessa segunda, terceira geração a gente diz, olha, cada um vai seguir os seus caminhos e vai montar suas empresas e foi um sucesso. E foi um processo natural. Foi um processo natural, ou seja, a gente fez uma transição, a chegada eu fiquei ainda como diretor do grupo, mesmo não estando lá à frente, por durante mais 5 anos, para fazer toda essa transição, porque existia toda uma transição, e também uma disruptiva com a transição, de forma como atuava no mercado. Eu já enxergava essa forma de como a gente tinha que trabalhar o mercado. Já foi a vinda dos mercados digitais, né? Ou seja, a vinda das vendas online, e toda essa transição merecia já uma atualização também de cabeça empreendedora, fazer essa transição. E eu tinha esse laço com Maceió, ou seja, meu grande desafio também era ver que Maceió estava muito decadente, né? Maragogi já estava começando a seguir seus caminhos de total independência e voando uma carreira solo de sucesso e puxando ali também Japaratinga, Milagres, e está correndo aí de um caminho brilhante, né? Brilhante, empreendedora, mas faltando... Temos alguns desafios, vamos conversar sobre isso. Muitas coisas. Mas na parte de Maceió, que era minha grande paixão. Eu sou maceióense, o brilho é por Maceió, eu vinha como presidente da entidade e via as oportunidades que era transformar a cidade de Maceió de uma cidade de dormitório, que foi por durante muitos anos, né? Saiu daquele apogeu da época que a gente vinha os turistas curtindo a praia de Ponta Verde, Pajuçara e as piscinas, para ser uma cidade que as pessoas fugiam para ir para a Barra de São Miguel, para Francês, para Maragogi, para outras regiões, mas não ficavam em Maceió. Ou seja, a gente não tinha vida própria em Maceió. O turista vinha e passava os seus 7 dias aqui, que eram os programas. Voltava cansado. Era só de passeios fora. Ou seja, ele não tinha um dia de curtir Maceió. E eu disse, não, nós vamos mudar isso. Aí tivemos um outro grande mentor institucional, que foi Vigílio. Veio no governo de Teotônio, no primeiro mandato do governo de Teotônio. Dani Novis estava conosco na presidência. Dani já tinha vindo do Sebrae, dessa área institucional também, toda uma bagagem de formatação de produtos e tal. E trouxemos, né? Teotônio foi muito sincero, disse, olha, quem vocês desejam para dar esse start aí na Secretaria de Turismo, criou a Secretaria de Turismo, e dali foi um grande marco para o desenvolvimento. Então, não tem só os de Maceió, orçamentários, né? Tudo, estruturar o setor que não existia. A gente trabalhava, o Convention Bureau e a BIH era muito mais forte do que uma secretaria municipal e estadual. Não existia. Era simplesmente era cargos que passavam políticos e que tinham visões totalmente políticas, e que as demandas eram feitas de uma forma assim a bel prazer do governante, mas não era uma sequência de fato. Então começou com ele realmente tinha uma visão já de muitos anos de Baiatussa, né? Já conhecia a Vigílio, toda a Paulo Galdense, toda a estrutura que vinha de Baiatussa, que era um trabalho mais estruturado de Estado no Nordeste brasileiro para turismo, não só doméstico, mas internacional. A Bahia já tinha toda uma tradição, e aí ele veio, trouxe toda a sua expertise, montou na secretaria os 5 destinos indutores na região norte, a região de Macro de Alagoas, a região sul, a região de Piranhas e tal, e a região centro, né, com a parte de União dos Palmares, do Quilombo. Então ele montou os 5 destinos, fez toda uma estrutura, e daí para frente a gente começou a fazer um trabalho muito interessante. Paralelo a isso também, o Brasil não era fácil. O Brasil, a gente teve aí um caos aéreo, que foi um problema seríssimo. Ou seja, a infraestrutura aérea brasileira, em 2008, não sei se me recordo assim, exatamente a data, mas a gente passou aqui por um apagão aéreo violento. Passamos aí 3, 4 meses, um caos, que as pessoas não conseguiam se locomover, né? Estrangulou a nossa malha aérea. Você tinha uma capacidade de infra para, sei lá, 40, 50 milhões de passageiros, você estava com 80, 70 milhões, as pessoas não tinham como se locomover mais em aeroportos. Aí vieram as privatizações, as melhorias, né? E aí houve uma profissionalização até maior do próprio segmento. Né? Segmento. Isso mudou um pouco a estratégia de vocês para a questão regional? Como foi esse impacto da malha aérea na época? O Plano Real, né, eu não falei um pouquinho, o Plano Real foi um marco divisor, né, a economia brasileira começa a ter uma saída, começa a ter um horizonte para empreender, porque você empreender com uma inflação que a gente tinha aqui de 2, 3 dígitos era loucura.
Você empreender naquela época, antes de Plano Real, não existia. Você fazia, né? Era overnight que o pessoal trabalhava, era uma coisa maluca. Se a gente vai dizer isso para a geração nova, os caras não entendem, vocês estão, né, fantasiando. É o que estava acontecendo na Argentina há pouco tempo atrás também. Sim. Então, e que a gente está nessa pressão hoje, a gente vê uma inflação de 1,24, os caras ficam uma loucura, a gente vivia com isso por dia. Então, mas aí o Plano Real veio, isso melhorou muito também no decorrer, claro que não foi... Sim. Né? Isso vem com o passar, mas aí o setor empresarial, o setor de serviços, o setor de turismo veio crescendo, né? Teve esse estrangulamento da infra, porque o Estado não acompanhou também, não acompanhava o desenvolvimento da economia também, né? E, por sorte, houve alguns avanços nessa questão das privatizações e vê a necessidade. E o turismo começa a andar de uma forma, né, de crescer ano após ano, 2 dígitos, e Maceió, alinhado dentro dessa visão, e Alagoas, também crescendo nos seus 2 dígitos. E a gente sempre dizia, nós vamos, em cada 4 anos, a gente dobra a nossa capacidade de receber pessoas. Né? Isso era um objetivo inicial. Né? Agora a gente tem que pensar também de uma outra forma, né? Porque não é só crescer, mas é crescer com qualidade também. Né? Ter essa responsabilidade de crescer com a qualidade de que o destino merece. Né? Nós temos uma joia, mas nós não podemos torná-la tão vulgar. Né? Temos que transformar ela, talvez, né, dar uma lapidada para que ela seja uma joia realmente contemplada, possa ser valorizada, né? E que essa sustentabilidade desse crescimento de Alagoas, desse crescimento de Maceió, seja valorizada. É importante ter? Vai ter crises? Vai. Isso é fato. Né? Essa oferta enorme que a gente está tendo aí de Airbnb que vai acontecer, essa oferta enorme de serviços de forma totalmente desregulamentada, vai ter um momento que vai ter que ser adequado, regrado, tal, para poder a coisa andar. É importante ter isso? Para poder a atividade ser representativa perante os órgãos públicos, ser representativa perante a comunidade, a sociedade. Mas a sociedade também tem que nos ajudar nesse sentido de ajudar a regulamentar e não comprar gato, né? Gato com lebre. Uma coisa na sua fala que eu percebi eu acho que o primeiro grande desafio foi ser o desbravador, né? Então, desbravar ali o mercado. Se a gente fosse utilizar o meme atual, né? Quando eu cheguei, tudo era mato, né? Que o pessoal fala. literalmente. Mato e buraco. Mato e buraco. E outro ponto que você trouxe essa troca, né? Por exemplo, ali com o vizinho, o Porto de Galinhas, assim... E a gente percebe a partir daí que o turismo tem essa característica de se juntar em grupos para demandar. E a gente percebe hoje que a gente tem hoje um grupo, né, que faz as demandas mais claramente. E como isso começou, assim? Como foi esse processo de as pessoas se reunirem mais para fazer essas demandas necessárias? Então, a visão empreendedora daquele momento já tinha essa situação disruptiva de fazer pequenos clusterzinhos e tal, em trabalho. Então, Porto de Galinhas é um case de sucesso. Aquilo ali, você sair, por exemplo, o turismo vivia em Recife. O turismo era da cidade de Recife. E, naquele momento, começou também, era uma cidadezinha como Barra de São Miguel, até pouco tempo atrás, até sem nenhum hotel. E daí começaram as pousadinhas. Então, esses empresários também foram um pouco disruptivos também. Criaram, naquele momento, a sua associação, né? E nós criamos a nossa de Maragogi Japaratinga, na época. E, juntamente com eles, a gente falava, porque todo o fortalecimento desses 2 produtos que estavam iniciando fazia com que essa malha, com que esses voos viabilizassem através do aeroporto de Recife. Então, isso foi o primeiro momento. Hoje, é claro, isso foi o start, né, ali daquele momento. Porque, como você falou, o turismo ele tem que ser de forma coletiva. Né? A gente tem que trabalhar de forma coletiva, tem que trabalhar de forma abrangente. Porque um avião só desce aqui, só viabiliza chegar aqui, se ele tiver um serviço como um todo. Não é só hotelaria, bares, restaurantes, pontos de apoios e serviços complementares, lojas, artesanatos, cultura, tudo. Você tem que envolver todo esse segmento. São 55 segmentos que a atividade turística envolve direto e indiretamente, de forma que ela, para crescer, tem que ter um comprometimento de cada um deles. Então, isso é muito importante. E eu acho que esse desafio, hoje que eu estou vivendo em Maceió, de trazer para Maceió esses empreendimentos novos, foi já reflexo desse trabalho desses últimos 10 anos,
eu vim fazendo, juntamente com a BIH, com o Convention, e amadurecimento também do setor público, né? Renanzinho foi muito feliz também na privatização da BRK, ou seja, isso para nós era um fator determinante quando a gente questionava o porquê de Maceió não ter as suas praias balneáveis, o porquê de Maceió ter as suas línguas negras e tal. Então, hoje ainda temos as línguas negras, que são as galerias pluviais, né? São as línguas sujas, né? Que hoje não podem usar o termo negro, é línguas sujas, né? Elas estão indo até o mar. Nessas são as galerias pluviais. Essas galerias pluviais, todas as cidades litorâneas têm as galerias pluviais, só que elas eram contaminadas com esgoto, né? Então, houve um atraso desde 89, 88, que não existia obras de saneamento até chegar a BRK. A Casal vivia endividada e a gente tinha esse problema com relação às nossas praias balneáveis. Né? Recentemente, a gente já tem acompanhado até pelo site que o IMA e pelo aplicativo que o IMA é Nossa Praia, que é um site muito interessante. Sim. A gente acompanha a balneabilidade e a gente vê que durante já esses últimos 3, 4 anos, as praias de Pajuçara, Ponta Verde e um pedaçozinho ainda de Jatiucaia ainda está no processo de interligação, mas principalmente Pajuçara, Ponta Verde, já é hoje totalmente balneável. Isso é um avanço para a cidade. Você vai ver hoje o Caminho de Moisés, você vê hoje as embarcações lá na frente, você vê hoje os bares, né, tendo uma resposta muito interessante, né, as piscinas naturais, e fazendo com que o nosso turista continue na cidade. Nosso turista comece a curtir a praia da cidade sem precisar ter que ir para Maragogi para tomar um banho, sem precisar ter que ir a Milagre, sem precisar ter que ir ao Francês. Ele curtir a praia da cidade. E a gente vê hoje que a nossa cidade, dentro dessa visão, ela está cada vez mais indo para uma linha de uma cidade resort. Né? Que esse é o grande objetivo nosso, de transformar Maceió numa cidade resort. Sim. Né? Com todos os desafios de uma capital. Glênio, a gente percebe até pela sua fala o quanto você tem essa ligação forte com, não só como empreendedor individual, mas esse sentimento coletivo. Qual foi o maior desafio ter encontrado esse meio termo, né? Entre seu coletivo e seu individual, até a junção de tempo disponível para esses 2 pontos? E qual foi o maior desafio enquanto empreendedor mesmo, nesse crescimento que você teve? Então, esse é um equilíbrio. Né? Eu acho que tudo é um equilíbrio. Você tem que olhar, eu sempre digo, olhar da porta do hotel para dentro. Sim. A gente tem toda essa gestão. Né? Meu sócio, inclusive, é muito forte nessa parte de gestão, né? Do dia a dia, do acompanhamento empresário. Nos dá também uma liberdade de fazer com que a porta do hotel para fora seja também um grande desafio. E a porta do hotel para fora envolve não só o hotel nosso, mas os hotéis associados, bares e restaurantes. Hoje, por exemplo, a Brasel faz um trabalho em conjunto conosco. Né? Tínhamos o segmento de agências de turismo, de receptivos, pontos de apoio, todos eles também envolvidos nesse crescimento, e o setor público, né? Principalmente município e Estado, envolvidos nesse. E para isso a gente tem que ter o quê? As instituições fortalecidas. A BIH e Maceió Convention Visitors Bureau, que é essa sombrinha, né, dessas entidades. São as 9 entidades. Então, isso aí, esse desafio de dividir o tempo de empreendedor e dividir o tempo como um presidente de associação, é sobrevivência. Para nós era sobrevivência. Não adianta eu fazer um lindo hotel, estrutura linda, ter uma melhor gestão, e da porta do hotel para fora a gente ter essa fragilidade toda, né? E que a gente continua tendo, né? A gente precisa avançar muito nesse sentido. Bacana. Um outro ponto também que você falou foi sobre o papel dos mentores, né? A família naturalmente já tinha essa veia empreendedora que influenciou. Você falou de um tio, também de um secretário na época. O que é que essas pessoas tinham que lhe inspiravam? Assim? Quais foram os aprendizados que você teve com seus mentores nesse caminho? E se teve outros mentores também que fizeram virada de chave? Olha, como mentor empreendedor, por exemplo, esse meu tio tem uma cabeça realmente fora do comum. A curva dele era muito alta, né? Ele transformou aquela região assim, a visão dele de ter levado para ali naquela época um empreendimento e acreditar que a gente podia fazer isso, ele também teve muito essa participação.
Meu avô também já era um empreendedor, ou seja, começou fazendo transporte, fazia comprar um pequeno caminhão, fazendo isso aí. Então, a gente já vem desse esforço para poder melhorar o dia a dia daquela região. E, e a parte pública, né, que foi o Vigílio, essa parte pública, juntamente com a estrutura que veio da secretaria ali, para ter uma visão melhor para estruturar, né, esse divisor de águas, que o Estado, a partir daquele momento, ele consegue ter na estrutura dele um órgão e uma secretaria que vai dar respaldo a todas essas nossas demandas, iniciar todas aquelas nossas demandas do setor, das necessidades do setor para que ele possa desenvolver. Então, ali foi feito um plano de desenvolvimento, né? Ou seja, veio do livrozinho azul dele, do Teotônio, já essa formação de como é que a gente estaria, e daí foi que a gente conseguiu crescer os números. E hoje, eu vejo assim, porque para o Rio Grande do Norte teve um trabalho lá atrás maravilhoso de gestão pública, quando fez a Via Costeira, desenvolveu todos aqueles hotéis. Mas se perdeu durante os 20 anos posterior, podendo ter tido um sucesso enorme, se tivesse dado continuidade nessa parceria público-privada, nessa gestão. Ele caiu violentamente. A Bahia também teve problemas seríssimos com a falta de sequências de governos e de estruturas institucionais junto com o setor privado. Então, isso para mim alertava já que a gente não pode perder esse elo nunca. Ou seja, mesmo que seja um opositor, mesmo que a pessoa não tenha vontade de fazer, mas a gente tem que estar ali com ele o tempo todo, cobrando, participando, agindo, porque é uma via de mão dupla aí. Entendeu? A gente melhora aqui, eles melhoram aqui, melhora aqui, melhora aqui. Se ele piora aqui violentamente, eu não vou conseguir nunca melhorar aqui. Então, isso é um trabalho que acho que a BH incorporou muito bem. Né? Gabriel, hoje, meu filho, está lá. Né? Eu estava num momento difícil, assim, para colocar a segunda geração, essa visão também de renovar, né? Miltinho, no Marcel Convention, o Maurinho. Então, a gente trouxe esses meninos que já estavam numa fase de entrar na segunda geração da BIH para dentro dessas demandas. E eles hoje que estão correndo atrás, a reunião o tempo todo, Gabriel tem uma agenda de correr o tempo todo com os órgãos públicos, né, para poder participar. Claro que uma visão até bem mais moderna do que a minha. A minha demanda naquela época, para mim, eu só falava saneamento, logística e tal, era isso aí. Até porque houve uma evolução também, né? De demandas mesmo, né? Naturais. Então, a gente pode dizer que essa visão ampliada de futuro foi um grande aprendizado que você teve com seus mentores. Com certeza. Inclusive, o que você deseja que a próxima geração também continue. Tem que dar continuidade, senão vai tudo de água abaixo. Essa visão e a questão da sustentabilidade também, né? E agora com muito mais desafios. Eu vejo Maragogi hoje com grandes problemas de infraestrutura, grandes problemas, coisa que me afasta tudo. Isso me incomodava muito nessa situação da desorganização. Claro que Maceió, as respostas são mais rápidas pela própria estrutura da prefeitura, das próprias estruturas de ministérios, de secretarias. A cidade ela responde mais rápido. Mas Maragogi, as estruturas de prefeituras dessas cidadezinhas, como de São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Passo de Camaragibe, Japaratinga e Maragogi, tem que haver realmente um respaldo por parte do governo estadual e até federal para protegê-las. Se deixar qualquer coisa, pode transformar aquela joiazinha numa bijuteria de quinta. Verdade. Uma curiosidade que eu tenho, né? Quando a gente fala muito de empreendedorismo, as pessoas sempre vêm com as histórias de sucesso. Teve algum momento bem difícil assim que você pensou, poxa, eu não sei se eu vou conseguir, talvez eu pense em desistir, ou foi algo que lhe segurou ali, lhe deixou desconfortável? Teve algum momento assim nessa trajetória? Teve muitos desafios. Alagoas passou por um momento muito difícil com relação à segurança. E a segurança é a base de tudo. Né? Nós tivemos aqui, durante aí uns 5, 6 anos, muito difíceis. Os nossos índices de insegurança eram altíssimos. Acho que talvez um dos maiores da América Latina e do mundo. Né? A quantidade de jovens que morriam, né? E que ainda continuam, mas jovens
por todo um sistema de falta de ausência do Estado nesse momento também de criar uma política, e isso realmente abalou um pouquinho. Teve épocas assim que eu disse, nós não vamos aguentar viver numa instabilidade como essa. A segurança é a base dessa mesa. Sem ela, se você tirar um pezinho dela, ela desaba. Então, assim, isso a gente ficou... saneamento a gente consegue, com o tempo, a gente consegue resolver, mas a segurança, se ela... Assim, hoje, se você olhar o Rio de Janeiro, que é uma cidade... Eu digo que é uma das cidades mais lindas do mundo, talvez a mais linda do mundo. O Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. Né? Não acho. Você converge aí com natureza, com uma beleza. As praias é um negócio de louco. Rio de Janeiro é louco. E você vê aquela insegurança que vive no povo. Então a gente estava vendo esse caminho também indo para Alagoas também, né? Para o Nordeste brasileiro. Isso ia ser Mas graças a essa parceria e tudo, a gente conseguiu evoluir bastante. E aí tivemos aqui durante muitos anos a Força Tarefa Nacional, né? Veio para cá, para Alagoas, antes do Teotônio, depois deu sequência com eles. Isso melhorou violentamente, e Renan também, né, com as OCIPs que estão sendo feitas aí, todo esse trabalho. Eu me recordo da primeira vez que ele falou, Glenn, você sabe quanto custa uma viatura com 4 homens dentro, rodando 24 horas por dia, eu tenho que ter 32 policiais, com armamento, com a locação do carro, que é o mínimo, com combustível, com não sei o quê. Isso custa mas muito mais vai custar se a gente não preservar as nossas vidas e preservar as nossas atividades econômicas, né? E aí, por isso, a gente conseguiu ir evoluindo e foi evoluindo e diminuiu. A gente hoje, claro, é preocupante ainda, né? Ou seja, é focalizada, né? Mas a gente tem que realmente ter essa base consolidada. E os meninos, às vezes, a turma jovem fica aperreada, né? Hoje há uma situação de você ter esses usuários de droga que ficam na orla, que dormem na orla, e se incomoda, né? Não incomoda. O brasileiro, o turismo doméstico, ele entende mais do que o internacional. Mas você vê para a gente trazer um turismo internacional de qualidade, para ele circular na nossa orla, ele não quer ver a Disney aqui. Isso eu garanto a vocês. Eles não vão imaginar que vai ver a Disney aqui. Eles vão ver lá o cara vendendo churrasquinho, vai vender... Isso aí, eles querem ver isso. Isso faz parte do turismo. De forma ordenada e tal, faz parte do turismo no Brasil e tem que vender essa tropicalidade, essa multirraça do Brasil. Mas não quer ver uma pessoa pedindo a ele ali, uma criancinha de 4 anos ali no restaurante entrando. Isso é muito ruim. O cara deitado ali, totalmente drogado, na calçada, né, como a gente vê as fotografias aí dos grupos. Então, isso é uma situação que o Estado tem que realmente achar uma solução. Eu não sei qual, né, mas a gente... E não é uma solução tão simples não assim, é uma solução né, tão como simples. a gente... Ministério Público, os direitos humanos, então tem que ser uma coisa que tem que ser muito trabalhada, mas essa não podemos transmitir para os nossos clientes que compram sonho alguns pesadelos da nossa realidade. Verdade. Entendeu? Então, a gente tem que realmente ter essa preocupação. A gente vende, né, o destino Alagoas, a gente vende o destino Maceió como um sonho. Né? A gente está despertando em todas as nossas imagens, em todas as nossas riquezas da natureza, esse sonho que a gente tenta vender. E chegar aqui aquele sonho, ter um pesadelozinho aqui, um pesadelo ali, é meio complicado. Então, Glenn, você já citou, né, vários casos, desde o Plano Collor, desde dessa questão de segurança, estradas, todo o processo de causa aérea, infraestrutura. Tivemos Covid também, né? Mas o grande ponto é como você, enquanto empreendedor, lida com esses pontos. Porque a dificuldade chega para seja lá qual empreendedor. Quais são os principais pontos que você enxerga que você, enquanto empresário, como pessoa... Você, poxa, eu consigo lidar bem com isso ou eu faço esse passo a passo aqui e normalmente dá certo? Então, as crises, o Brasil não é fácil, né? Empreender no Brasil não é fácil. Isso a gente tem que saber, porque é cultural, sim, né? A gente tem um lado das pessoas imaginarem que a gente está sempre sendo os exploradores, tem aquela coisa toda, a esquerda, a gente é governado pela esquerda, pela centro-esquerda e tal, mas eles são de boa. Até acho melhor do que muitos esquerdas aí. Mas a gente é governado por eles e tem essa visão. Mas
As crises, como a Covid, que é um caso específico, né, que tivemos que fechar os hotéis durante quase um ano, né, ela nos dá um momento de reflexão também, né, de que aquele sonho de empreender não é só flores e rosas, né, tem os espinhos também. E isso, como a gente tem uma estrutura, eu sou engenheiro, tenho uma formação empreendedora de pé no chão muito forte, a gente consegue fazer os planos B, planos C, planos D, que esses dias mesmo a gente está vivenciando aqui um momento difícil no turismo agora mesmo, não é nem questão de tráfego, de tudo, estamos só vendendo flores. Sim. Mas temos um problema das aéreas muito grande. Sim. Azul e Gol estavam todas as duas em RJ. Sim. Então, isso é um problema seríssimo. Se uma dessas duas, ou seja, fecha suas portas, né, a gente volta a ter uma crise pior do que a Covid. Ou seja, uma aérea dessa, o governo tem que sustentar. Eles fizeram agora o refinanciamento, deram um perdão na Azul e na Gol, né, nas tributos. A Latam eu não falo porque a Latam é chilena, o governo chileno arca com ela está, né, dentro desse governo chileno, ela trabalha nessa linha. Mas Azul e Gol, que nós só temos as duas, ela representa 70% dos nossos passageiros aqui. A Azul ainda mais problema ainda, porque a Azul ainda tem Azul Viagens, que representa 30% do nosso mercado de Maceió, de Alagoas, e do Brasil aí, de turismo de lazer. Não estou falando do corporativo, mas do turismo de lazer, que é onde ela tem as Azul Viagens trabalhando. Então, isso são pesadelos que sempre estão ali né, acontecendo. Opa, isso aqui lembrar que a qualquer momento pode acontecer. Né? Assim, a Covid, tivemos uma sorte, né, naquela época, não podemos desmerecer o trabalho tanto do Banco Central como como do governo federal em apoiar todo o setor. Nós fizemos toda a parte salarial foi feita através muito ágil, né? Eles migraram para aquele benefício, manter o benefício através de 6 meses, depois prorrogado por mais 6 meses, com o governo federal. Foi muito interessante. Os bancos que a gente, por exemplo, no caso nosso específico, a gente trabalha com os bancos estatais, na BNB, que é o grande alavancador também do desenvolvimento, reparcelaram todos os programas de pagamento de dívidas. Então, tivemos essas parcerias. Tivemos, depois dele, o PERSE, né, que está aí está sendo discutido essa semana aí pelo governo federal, que é a isenção de tributos que ajudou a essa recuperação, a essa perda desse ano não faturado, né, esse ano que a gente teve que arcar com esses recursos todos. Ele emprestou, mas depois você paga, né? Sim. Então, esse período do PERSE foi muito interessante. Então, o governo teve um momento importante, né? A gente acha que... por isso que eu digo, alguns governos de esquerda, se a gente tivesse tido um governo de esquerda naquele momento, talvez a gente tivesse uma situação hoje mais difícil, pelo descontrole das contas públicas. Naquele momento, não. Houve esse perdão, essa situação, mas com controle, teoricamente, de uma conta pública. Espero, né? A gente imagina que houve essa situação célere. Isso aconteceu e ajudou a atividade, está ajudando a atividade e continua tendo, ou seja, o turismo é o que mais emprega hoje no país, na criação de novos empregos, né? Na criação de novos empregos. Então, a atividade vem demonstrando esse retorno em cima dessa situação também que foi favorecida com o PERSE. Sim. E nesse contexto, né, o que é que você enxerga como futuro aí do setor de turismo? O que é que você percebe, né? O que é que vem pela frente aí desse segmento? Então, sabe, nós estamos com um produto chegando aqui em Maceió. Um produto não só um produto, mas 2 ou 3 produtos que a gente está colocando na cidade de Maceió. Vamos falar especificamente hoje de Maceió, né, de todo esse desafio que a gente teve nesses últimos 10 anos de reposicioná-la como uma cidade não dormitório, mas uma cidade de destino, uma cidade de resort. A gente está chegando com um produto maravilhoso agora, em 2025, que é o SAIS. É um produto que a gente começou antes da pandemia, com a visão de que seria mais um produto... continuaria nessa visão ainda das pessoas não ficando na cidade, mas que o pós-pandemia nos mostrou que a cidade reagiu violentamente bem.
Então, a gente mudou, a gente vê o movimento na nossa cidade. Vai no Com esses shopping, avanços, né? Cheio de turista estrangeiro. estrangeiro. A gente vê esse avanço na cidade e a resposta em cima de todas essas ações que foram feitas. Segurança, questão de vulnerabilidade, questão de infraestrutura, a cidade começar a enxergar oportunidades. Os investimentos imobiliários também ajudam nesse sentido, porque isso não é só o empreendedor, CNPJ, hotelaria. Mas hoje, por exemplo, quando você monta um Airbnb, quando você monta um prédio que tem lá 150 apartamentos para alugar por temporada, eu tenho 150 pessoas da cidade que estão ganhando também com aquela alocação, que são meus apoiadores na bandeira do turismo e que ela vai respaldar. E aquilo ali também é voto e o político enxerga que aquilo ali também é importante. Na cadeia como todo, ele está empregando ali o cara que está arrumando aquele apartamento, a pessoa que está lá na segurança, o pedreiro que está construindo a obra, que a construção civil é um PIB. Né? Elas ontem anunciaram, início dessa semana, anunciaram o PIB 2022. Pequeno aquele PIB que falaram. Se você considerar a parte imobiliária só milagres, hoje você não encontra mão de obra qualificada aqui na cidade para construir. Está todo mundo lá, pedreiro, encanador, eletricista, a quantidade de obras que tem naquilo lá, quantidade de obras que a cidade está tendo aqui em Maceió. Então, é muito interessante o turismo nesse sentido. E a gente está, com essa chegada do SAIS, trazendo essa experiência, que era aquela experiência que o Jatiuca tentou trazer lá atrás, de uma coisa mais refinada, de ter um restaurante mais qualificado, de receber um turista mais qualificado, né? Não digo do AAA, mas um turista do mercado mais qualificado, e que serão, acho que, um divisor de águas para Maceió. Juntamente conosco está chegando o Five também, da Rede Brisa, vai chegar um novo hotel fantástico da Lares, que eles estão construindo ali no início da Pajuçara. Nós temos esse projeto que nós estamos iniciando com o ETAI, no Yacht Clube Pajuçara. Nós adquirimos uma área, revitalizamos o clube, e nessa revitalização nós fizemos a aquisição dessa área. Será um empreendimento também muito bonito, é um projeto de Humberto, é um projeto que remete a a embarcação, é um iate. Então, esse produto também vai vir para requalificar aquela área, que ainda está bastante, né, com bastante interferências. A prefeitura tem um projeto do Índio da Costa, que está aí para sair, começando a revitalização da orla. Ele já começou a fazer alguns insights aqui na Ponta Verde, já melhora muito a percepção do turista dos gramados, de tirar os estacionamentos de frente para o mar, deixar livre a praia. A prefeitura está fazendo esse trabalho. Espero que ele consiga aprovar o plano diretor novo e dar uma regrada nesse desenvolvimento também, e que a gente tenha também essa revitalização da orla, esse retrofit da orla, que a cidade, essa orla está precisando realmente, requalificar, né? E a gente ter aí um novo presente para os próximos 10, 15 anos do turismo da cidade. Então, isso é um caminho que a gente está imaginando e está apostando muito forte. E eu espero que aconteça. E acho que vai ser benéfico para todo mundo aí na cidade, né? De todos os setores. Legal, legal. Agora a pergunta que não quer calar, né? Pois é. Eu tenho a pergunta que talvez se junte, né? O que conselho você daria para quem deseja empreender hoje? Então, essa é a primeira pergunta, para a gente chegar nos momentos finais. Para quem quer empreender hoje, qual conselho você daria? Tem que amar o que está pensando em fazer. Primeiro tem que amar, tem que estar no coração, tem que pulsar, tem que ser a sua verdade. Isso aí é a primeira coisa que tem que ser. Para empreender, se você não tiver isso, não vai. Segundo, tem que saber fazer conta. Isso eu também digo, porque tem muita gente que não sabe fazer conta. Entendeu? Empreender no Brasil, que não é brincadeira, é difícil, sabe? É muito difícil. Tem que saber fazer conta, tem que ser analítico, tem que saber... Eu gosto muito dessas coisas. Primeiro, amar, né? O que você vai fazer, acreditar que aquilo ali... Né? Ter persistência, porque o Brasil não é fácil, ter aquela constância, não vai acontecer da noite para o dia, né? E o amor, isso aí tem a paixão, mas se você não tiver o amor, né? é uma construção, né? Você vai ter que construir dia a dia, isso aí, né? Tem, claro, o momento de abrir, o momento de você visualizar é uma paixão. Mas o momento de você realizar, o momento de você trabalhar no dia a dia é o amor. É o objetivo principal, é que ele está pulsando isso aí. Esse é o primeiro ponto. E a segundo é essa questão dos números. Então, não adianta você ser um empreendedor, imaginar nisso, aquilo outro e tal, acreditar em números de outros, não. Faça os seus números, mergulhe nisso aí, planeje, capacite. Né? Hoje, claro, tem N formas de
você se capacitar, né? Se não for presencial, online, esse trabalho, mas a internet está aí para ajudar muito nesse meio, mas eu acho que é a capacitação e estudar bastante que você está trabalhando, né? E, por exemplo, no caso do turismo, né, vejo uma grande oportunidade para a Maceió nas diversas áreas. A gente está precisando de novos empreendedores com visões muito mais arrojadas, né, para a cidade, para o Estado, para que possa dar continuidade nessa requalificação do nosso setor e que a gente consiga ter nessa requalificação uma sustentabilidade, né, cada vez melhor. Pensando não só em quantidade, mas muitas vezes em qualidade, né? Melhorar a qualidade. Bacana. E se eu começasse hoje, o que é que faria de diferente? Olha, hoje o mundo é totalmente diferente do que eu comecei lá atrás, né? Mas, assim, eu acho que, para mim... Ou você acha que deu tudo certo, fez de uma maneira correta, ou você enxerga que teria algo a mais que pudesse ter sido feito? Não, poderia ter algo a mais. Uhum. Com certeza poderia ter algo a mais. Principalmente, eu acho assim... eu acho que mesmo a gente participando politicamente através das instituições, eu acho que para a grandiosidade da região norte, para a grandiosidade do setor, deveria ter uma maior participação política nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, eu nasci e criei numa família empreendedora, que, do mesmo jeito que a gente critica os políticos, eles também criticam o setor, né? Ou seja, então eu acho que isso deveria ter tido um balanceamento um pouquinho melhor, para poder não termos tido tanto esses problemas. Eu vejo regiões e cidades locais onde existe essa sinergia de empreendedor com o setor político mais fortalecido, né? A exemplo da região sul, a exemplo de algumas áreas da região sudeste, que você viaja, que você conversa com empreendedores lá, a resposta é muito mais rápida. E aqui é uma coisa um pouquinho mais lenta. Então, isso poderia haver melhoras, né? E, por exemplo, quando a gente se diz que o setor público, às vezes, não está respondendo à altura, talvez seja por falta da nossa participação ali. Então, se eu tivesse de começar hoje e participando disso aí, era talvez tirar um pouquinho aquilo que meu avô falava o tempo todo, meus tios falavam o tempo todo de não querer se envolver politicamente. Sim. Entendeu? Sim. Eles sempre afastavam não, vamos fazer o nosso. E isso, acho que muitas vezes é uma omissão, né, para um país como o nosso. Em determinados países, isso... né? Mas, assim, de uma outra forma, eu ainda consegui fazer, ainda acho que... Eu não, né? Os empreendedores do setor de turismo conseguiram fazer através do fortalecimento da BIH, né? E espero que eles deem sequência, os meninos aí, na próxima geração, dê sequência e passe a ter uma atividade política também mais forte, também. Sim, entendeu? Sim. Isso é importante. Bacana. Glênio, então a gente agradece a você pela excelente conversa que tivemos, foi muito bacana mesmo. E dizer que foi um aprendizado gigantesco aqui para que a gente pudesse conhecer um pouco mais desse mundo do turismo, mas também da sua veia empreendedora, carreira empreendedora. Então, obrigado, Renata. Muito obrigada, eu já tive uma aula inclusive a retrospectiva histórica do turismo. Foi muito legal a gente, né, ver os marcos da história conversando com a nossa história local também. Eu acho que foi muito positivo. Que legal. Eu que agradeço essa oportunidade, que isso fique documentado. Isso é para as próximas gerações também. Tem que ficar lá, né, documentar. Muitas vezes a gente também não está disponível para fazer esses registros, né, de ter esse histórico, para que as próximas gerações saibam todas as trajetórias e a história, né, do turismo, da história do turismo alagoano. Legal, Glênio. Para você que ficou até agora com a gente aqui, a gente agradece e espero que possa estar nos ouvindo e nos assistindo em mais podcasts aqui do Mescla Pod. Obrigado. Obrigada. Obrigado.